estas vontades de concorrerem às presidenciais, e não só os seus vices também, os candidatos a vice, não é? Tanto quanto a vices-governadores, a vices-presidentes e tudo mais, não é? Tudo mais, porque haverá, né, dentro desse processo das eleições, haverá muitos candidatos em áreas diferenciadas, né? Sendo alguém que também por vezes, ou às vezes em quando, vai tendo assim umas presenças em algumas atividades no lado do ativismo. Então isso nos chama também a atenção em relação a isso. Porque o que nós temos visto aqui diante das vésperas ou às portas das tais esperadas eleições, não é? Eleições no país Angola, o que nós estamos a ver aqui é que há algumas lacunas que têm que ser debatidas e algumas dúvidas também que alguns candidatos, não é, a vice-presidente, ou alguns candidatos às presidenciais tem que fazer perceber a essa massa, não é? Essa massa que tem, que eles próprios, que esses partidos têm carregado, não é? Tem que fazer com que essas pessoas sejam convictas, que estão certas a defender, seja que partido for, se porventura, não é? Se porventura houver e se concretizar essa tão esperada, não é? Tão esperada a alternância, porque nós lutamos sim por uma alternância, não é? Que esse é o foco de todos os angolanos, né? Lutar por uma alternância, não é? Por uma Angola melhor, não é? Mas que há aqui algumas coisas que não me passa por lado, porque nós todos temos que estar atentos em relação às eleições. Quem são os candidatos que estão a concorrer para essas tais esperadas, não é? Eleições, ou quem são essas pessoas que estão na lista a concorrer para as presidenciais em Angola? Quem são esses candidatos? O que eu saiba, não há só dois partidos, não é? Não há só dois partidos a concorrer por essas tais eleições presidenciais. Há mais partidos e para além desses partidos, não é? Há vários candidatos a vices, não é? A vices que concorrem também para vice-presidentes, não é? E que também haverá numa outra próxima atividade, haverá também pessoas a concorrerem para que haja um governo, não é? Um governo. Porque algumas pessoas estão atentas nessas situações, mas algumas não. Temos que ser lúcidos, trabalhar a nossa mente, não é? Trabalhar o nosso cérebro para tentar perceber, para tentar entender, não é? Quais são essas pessoas e tentarmos também conhecer quem são esses candidatos, porque não há só dois candidatos, que é o João Lourenço, não é? O João Lourenço e o Adalberto, não é? Todos nós temos
temos o direito de questionar, todos nós temos o direito, não é? De fazer chegar as nossas dúvidas perante a vocês, os candidatos, não é? Os candidatos, os vice-candidatos, não é? Que nem todo mundo, nem toda pessoa é distraído, nem toda pessoa está fora dos parâmetros política. Nós não temos formação não temos formação politicamente, mas que nós também somos lúcidos em alguns sinais que vão deixando algumas lacunas, e que ao meu ver, é que muitas pessoas têm dificuldade ou têm medo de serem depois serem julgados, tanto quanto em alguns comentários serem atirados pedras porque não é o momento. Não, é o momento. Se esses partidos em questão já fizeram as suas campanhas, já moveram massas, não é? Já moveram massas, tanto quanto de Cabinda ao Cunene, mas que nós precisamos agora saber quais são as vossas políticas de governação, o que vocês trarão de melhor, porque quando eu falo quais são as vossas políticas, eu estou a me direcionar aqui em todos os partidos, não é? Tanto quanto os minoritários, os maioritários, quais são os novos programas que vocês vão trazer para que o povo angolano acredita naquilo que vocês têm falado em algumas conferências, em alguns programas, não é? Programas esses televisivos, não é? Porque são muita informação que faz com que o povo fica confuso. Por isso é que eu meti aqui. Isto já tinha publicado há uma semana ou 2 semanas e que as eleições estão nas portas a milésimo. E as questões são essas. As minhas, quero saber quais são os partidos que estão a concorrer às presidenciais. Quais são os candidatos que estão a concorrer às presidenciais? Não são só 2 partidos. Quais são os candidatos a vice? Porque também vão recorrendo algumas pessoas os tais vice-presidentes, não é? Quem são os candidatos, não é? Isso já foi, não é? Isso já foi. Quais são os programas de governação dos candidatos em questão e os seus vice-presidentes, não é? Nós queremos ver os debates, o que nós temos vindo a ver aqui diante das redes sociais. Há muito incentivo de procurar, de quererem ter um debate entre João Lourenço e o Adalberto, não é? Tudo bem, está certo. Todos os candidatos tinham que ter a cultura. Quando houvesse esse momento de campanhas de algumas candidaturas, tanto quanto presidenciais ou partidárias, os candidatos têm que ter a cultura de fazer debates esses que têm estado em falta diante da política angolana. Não é? Mas que
essas são coisas que nós temos que começar a entender que há aqui falhas que nós, a população, nós, o povo, não é? Nós, os angolanos, temos que começar a tocar em pontos esses que está em falha, porque não basta só aparecerem candidatos, sem apresentarem os seus programas. E quando vem se apresentar os vossos programas, não é basta querer estar em frente, não é, de um canal televisivo e falar e sem que haja debate entre candidatos. Nós queremos ver candidatos de vários dos partidos, não é? Estes tais, não é? Que concorrem em algumas situações, tanto quanto em termos das presidenciais e tanto quanto os seus vices, não é? E que não é só dos partidos, o que eu saiba, não são só dos partidos, não é? São mais partidos. Nós queremos ver esses partidos a debaterem, percebeu? A prepararem os seus candidatos para que haja alguns debates, para que o povo saiba e consiga perceber quais são as ideias que trarão para o bem do povo angolano. Não é só, nós não queremos só ver que vão pedindo mais massas e massas, não é? Massas em termos de público, em termos de seguidores, não é? Mas nós queremos ver que já chegou a hora, se tudo isso que eu estou cá a falar, eu já publiquei em formato de questões minhas, as minhas dúvidas, as minhas preocupações, as minhas perguntas, e que nós temos que trabalhar as nossas mentes. Nós, angolanos, ainda estamos muito atrasados em termos de exigir com que esses candidatos a vice-presidências, não é? E esses candidatos às presidenciais, não é? Nós temos medo de poder chegar a essas pessoas e questioná-los. Não, nós temos que questionar. Nós temos que procurar entender quais são os programas, não é, que essas pessoas poderão vir elaborar depois das eleições, depois de terem ganhos as tais eleições presidenciais. Não podemos estar distraídos apenas com cegueira, assim que nós conseguimos dar os nossos pontos de vista enquanto telespectadores, enquanto pessoas, não é? Enquanto angolanos que têm presenciado cada vez mais atrocidades em cima de atrocidades, que temos acompanhado aqui, o povo angolano num beco, sem saída, sem condição de vida, sem condição habitacional, sem condição nenhuma de saúde, sem escolas bem apetrechadas, porque nós precisamos de saber quem são esses candidatos, nós queremos saber quem são esses vices, esses vices que poderão vir tomar esse lugar, não é? Porque não basta estar em programas de live apenas falar entre a pessoa que guia o live, não é? Nós queremos debates acesos. Quando eu vi um cara dizer debates acesos, é debater entre candidatos, não é suavizar as coisas, não. Nós queremos ver debates. E quando dizemos debates, e também temos visto ali, eu já volto aqui, também queremos, eu já estou cá nessa fase de queremos ver debates e os candidatos, não é?
Já está na hora, essa fase de campanhas políticas e campanhas e tudo mais, arrastar massas, já está no limite e agora queremos a prática. Prática esta que são os debates, os vossos programas, programas esses ou estes que poderão mexer com Angola, poderão mexer com a vida dos angolanos. Não adianta nós estarmos preocupados apenas as massas, não é? As massas, estamos preocupados com as massas. Não estamos preocupados na realidade com os programas, com aquilo que vocês querem impor, não é? Depois da vossa, ou depois de vocês alcançarem o tal pódio tão desejado que é as presidenciais ou a presidente, não é? Nós queremos a prática. Agora tem que ser, esse é o momento. O mês de agosto, hoje é dia 7, não é? Hoje é dia 7, não é? Vocês já fizeram comícios demais. Tanto quanto de Cabinda ao Cunene, já se fez comícios demais. Agora nós queremos vos ouvir, na realidade, quais são os vossos programas. Isso é que vai fazer com que os angolanos analisem os vossos pontos de vista. Não podem estar preocupados só arrastar público. Porque em qualquer lado do mundo os partidos carregam massas, mas que temos que ter em conta que o povo tem uma palavra a dizer, diante destas eleições, mas não podem deixar o povo, não é? Os angolanos sem terem o espaço para poderem dar os seus pontos de vista. Vocês têm que mostrar o quanto vocês estão preparados, tanto quanto politicamente, tanto quanto em formatos de debates. Eu sei que vai haver ali algumas críticas em relação a isso, porque nós temos o hábito de dizer que agora não é o momento, porque já estamos numa fase final. Não, a fase final agora é para que esses candidatos apresentem os seus programas políticos, programa que poderão vir mudar a senda política angolana. Não podemos fazer, não é? Não podemos ficar distraídos apenas, não é? Cegamente a fazer apelos apenas pelos partidos, mas que também os partidos também têm que ouvir as opiniões das pessoas. Opiniões dessas pessoas farão diferença dentro ou perante a esses tais candidatos, perante a política angolana. Porque nós crescemos em fases em que os jovens não podiam falar de política, não tinham espaço para poder falar sobre política, mas que durante uns anos, ou durante esses anos, as pessoas vão despertando outro lado de se interessar com a política. E nós, os angolanos, ou a maior parte dos africanos, não temos a cultura, os jovens não têm a cultura e nunca tiveram a cultura de fazer das suas conversas um debate para que as nossas mentes se interessam, despertem mais sobre a política. Por isso é que Angola e alguns países da África estão como estão, porque nós, os jovens, nunca nos interessamos em relação à política, mas chegou a hora, não é? O momento de nós chamarmos a atenção a esses políticos, porque agora nós estamos de olho tarde, mas vale a pena, sim, nós começarmos aqui a chamar a atenção a esse pessoal todo que está em volta da política, porque a política não pode ser
uma fonte apenas de poderem alcançar o seu pódio, não é? Para que possam ter alguns benesses, não é? Mas que nós, os angolanos, temos que ir tocar na ferida desses políticos. Vai doer, é isso que eu costumo dizer, vai doer. Quando houver pessoas que tenham coragem de chamar a razão, de mostrar o quanto há falhas mesmo diante destas situações aqui presidenciais e autarquias. Se forem a ver, há tempos atrás, eu tinha feito um programa com o nosso mano, que é o Sacadinde, em relação às autarquias, não é? Porque quando houve como é que eu vou dizer, aquela febre de falar sobre a autarquia, todo mundo falava sobre a autarquia, mas esquecemos de algumas coisas. Quando nós desejamos tanto uma autarquia, nós temos que fazer trabalhos profundos. Nós temos que ir aos guetos, nós temos que ir aos bairros desses longínquos, nós temos que ir àquelas províncias sem acesso, nós temos que trabalhar diante dessas pessoas, porque Angola é um país com o maior número de analfabetismo, não é? E que para nós podermos alcançar esses objetivos, nós temos que ir na profundeza, não apenas como é que eu vou dizer, em capitais, não é? Capital, ou em província, ou nas cidades, não é? Nós temos que ir também nos bairros aqueles que emburacados, bairros aqueles com valas a céu aberto. Nós temos que procurar perceber quais são os problemas que assolam essa comunidade ou este bairro social, porque o bairro social não são as cidades. Os bairros sociais não são as cidades. Atrás dessas cidades existem bairros sociais que precisam ser visitados. E que nós estamos aqui apenas querer apoiar, mas que não é, nós não conseguimos questionar quem são esses candidatos, quem são esses vices, não é? Que é importante nós sabermos o nome e conhecer quais são as políticas dessas pessoas que vão nos governar, ok? Vão nos governar. E quando se diz aqui em relação, eu vou fazer aqui um mix, agora eu apanhei um mix, não é um mix, em relação às fraudes que que as pessoas vêm tanto dizer aqui nas redes sociais, há fraudes e não sei o quê. Anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, ou 2 anos, quando estava a dizer, a se falar, a ser feito debates em relação às autarquias, não é? Antes de nós implementarmos ou pensarmos em autarquia, nós temos que pensar no povo. Temos que pensar no povo. E o angolano tem que meter na sua cabeça que nós temos que ter a cultura de fazer um censo. Censo este que parte de porta a porta, e não importa para onde é que as pessoas vivem, se vivem no buraco de ratos, se vivem aonde, se vivem em esgoto, se vivem aonde, não é? Nós temos que saber qual é o número exato, das pessoas. Quais são essas pessoas, se essas pessoas ainda existem, se essas pessoas já morreram, se essas pessoas continuam a viver no mesmo bairro, se essas pessoas já se mudaram desse bairro. São essas coisas que nós temos que aprender a meter em prática. Como é que nós cobramos uma autarquia, mas nós não fizemos um censo profundo para saber quais são qual é o número exato da população? Se essas pessoas continuam a viver nos mesmos bairros, se essas pessoas continuam a viver no país, não é? Nós temos que aprender a fazer o estudo a censo
com responsabilidade, com rigor, não é? E se tivéssemos esse lado de trabalhar em senso, não é? Porta e porta, tentar perceber quais são as pessoas que moram ali, se continuam ali naquela casa, se continuam naquele bairro, se já saíram do país, não é? Nós teríamos dados esses exatos, não é? Das pessoas que já morreram e das pessoas que estão vivas, não é? E dali sim sairia ali um dado para que usássemos então na fase das eleições. E as eleições passou-se então a fase da febre, não é? Da febre das tais autarquia. Esquecemos que tínhamos que fazer um censo. Esquecemos que tínhamos que atualizar os dados. Esquecemos que tínhamos que fazer, atualizar os dados informaticamente e em papel para ter em conta o número de pessoas ou de angolanos que já morreram e daqueles que não vivem no mesmo sítio ou daqueles que já não vivem em Angola, não é? São esses trabalhos que a sociedade civil deveria se encarregar, não é? Se encarregar antes mesmo de chegar à fase essa das eleições. Agora estamos preocupados. Faltam poucos dias para as eleições. Agora estamos a ver muita gente preocupada a postar o quanto há fraude, não sei o quê. Mas que, depois de passar a febre das tais autarquias, não é? Aconchegaram-se. Deveriam trabalhar em campo, fazer esses tais trabalhos de censo para poder então estar com os dados atualizados. Em relação aos dados, os dados esses que ultimamente está-se a dizer fraude, não é? É um trabalho que deveria ser feito antes. Não adianta nós estarmos aqui a chorar, babirranho, não é? Babirranho, porque há fraude. A sociedade civil deveria estar em campo, deveria trabalhar nessa situação, deveria se empenhar para que isso não aconteça. Agora estamos aqui, 20 dias, faltam 20 dias ou 19 dias, estamos aqui, não é? Nós queremos também os debates aqui. Não importa se essa pessoa, não importa se essa pessoa é antigo na política, não importa essa pessoa se é nova. Por que não um candidato novo debater com o Adalberto? Por que não um candidato novo da política debater com Nelito Iquiqui? Por que não um candidato novo de um partido novo debater com o outro jovem que é o Adriano? Por que não um outro candidato novo também debater com o João Lourenço? Por que não o João Pinto debater com o outro, não é? Que tem também uma ocupação ali, mas são debates, não são debates aqueles que viemos cá nas redes ou na estrela televisiva, passar a mão na cabeça. Não, nós queremos debates esse sério, com rigor e com responsabilidade, não é? E nós estamos aqui para chamar mesmo a atenção. E eu vou já deixar bem claro aqui, eu sou partidária. E quando eu vou em algumas atividades, tanto quanto das manifestações, não é? Eu não tomo partidos, mas que todos nós queremos alternância, mas o que nós temos que fazer aqui é que temos que estar bem atentos, não é? Bem atentos, porque nós queremos programas esses, não é? Programas sérios. Nós queremos ouvir quais são os vossos programas. Nós queremos saber o que é que tu
vais fazer depois das eleições, não é? E quais são as tuas preocupações, não é? Nós já não queremos nem deputados, nem políticos apenas de sentar nas cadeiras, não é? Não queremos essas pessoas só sentadas nos parlamentos. Nós queremos pessoas, deputados que representam o seu município. Nós queremos deputado que representa a sua província. Nós queremos deputado que representa o povo angolano. Nós queremos deputados que representam e que defendam causas essas sociais. Nós queremos deputados que defendam a justiça de uma maneira correta, não é? De uma maneira sábia, não é? E nós queremos também deputados que para além de estarem nos seus assentos parlamentares, não é? Que sejam eles próprios, não é? A serem os fiscais de algumas empresas, de alguns projetos, não é? Projetos esses que têm sido catástrofe, que têm sido uma forma de desvios de dinheiro, sem que essas pessoas se justifiquem, não é? Há programas de construção que têm levado um volume exorbitante de dinheiro, que não há controle, não é? Nessas situações, não é? Mas que não há espaço para que o cidadão possa reclamar. E quando aparecem cidadãos a reclamar, acham-se que esses cidadãos não têm mais nada a fazer, que esses cidadãos são arruaceiros. E desculpa, ali por esse momento, porque eu estava aqui a aproveitar aqui o tempo da varanda, porque hoje é domingo, né? Bom sol, boa luz, mas que já se tornou noite, não é? Mas que mesmo assim eu entrei aqui para poder mostrar a minha posição. Nós queremos alternância, sim, mas também que nós queremos ver quais são os vossos programas. Nós queremos conhecer quem são os candidatos. Nós queremos conhecer quais são as caras, exatas do Frente Patriótica. Nós queremos saber, nós queremos também ver debates entre o pupilo mais novo com a pessoa já sabedora há longos anos da política. Nós não vamos começar a ter aqui o costume de dizer que este jovem não tem experiência, não tem a pedalada do João Lourenço, ou não tem a pedalada do Alberto, não tem a pedalada sei lá de quem é. Não. Porque não pela primeira vez nós derrubamos esse enigma e tentar fazer com que essas pessoas debatam, seja pessoas novas, como pessoas já antigas na política. Tem que se fazer, e se nós dissemos que temos que ir buscar, não é? Temos que ir buscar a experiência dos mais velhos. Então o mais velho também tem que debater com políticos novos, com as pessoas mais novas na política. Não há problema nenhum, porque não vai te baixar o teu nível se tu fizeres um debate com uma pessoa, com um jovem mais novo da política. Jovens esses que são líderes de um partido novo, mas que também estão ali para concorrer às presidenciais, para concorrer em alguns cargos, para concorrerem como deputados ou terem um assento na Assembleia da República. É estas questões que nós temos que focar agora. Agora já não é o momento de campanhas eleitoralistas. Agora é o momento de vocês virem debaterem, porque outros países fazem isso depois das campanhas. Temos também um momento dos debates. Temos jovens novos que debatem com os mais velhos, com os mais antigos, que ali não há baixaria nenhuma, mas que diante de tudo isso
tem que haver sim debate sério entre pessoas mais velhas, entre políticos mais antigos e os mais novos para derrubarmos então esses tais tabus e preconceituosos, não é? Eu agora fico por aqui. Eu espero que haja mais pessoas com coragem de poderem fazer das suas dúvidas diante das redes sociais para que esses políticos entendam, porque já é o momento de fazerem debates, de debatermos então e sabermos quais são os vossos programas politicamente diante dos nossos olhos, diante da sociedade civil. E é isto que nós vamos aqui acompanhar. Estamos em milésimos, não é, para que as eleições presidenciais aconteçam. E não vamos ficar apenas assistindo às falhas, não é? As falhas, acende só ali a luz. As falhas que têm acontecido diante dos nossos olhos e que não podemos só fazer das nossas críticas, não é? Esmagar outras pessoas porque tem outra forma, não é? Tem outra forma de como se exprimir, não é? De como se exprimir enquanto cidadãos angolanos, não é? E algumas situações aqui acontecem, não é? Eu agora vou tentar meter aqui luz. E é a minha forma de abordar também, é a minha forma de abordar, tanto quanto politicamente, tanto quanto em outras situações, não é? Porque nós não podemos só nos posicionar enquanto sociedade civil ou enquanto, não é, ativistas, como outras pessoas dizem, né? Nós temos que começar a mostrar, não é, que há falhas diante dessas caminhadas aqui eleitoralista, não é, que tomou conta no momento, não é, do povo angolano. Nós estamos apreensivos, mas que alguns estão atentos em relação às falhas que vão deixando ali por detrás, não é? Porque essa situação de que há fraudes e não sei o que, tinha que ser trabalhado antes. Nós tinha que se mover. Se os partidos não conseguem fazer esse tipo de trabalho, deveriam, não é? Incluir pessoas que tenham vontade, pessoas da sociedade civil que tenham vontade de trabalhar na atualização de alguns dados, não é? Tanto quanto informaticamente, tanto quanto nos arquivos, porque isso tem que ser trabalhado, não é de uma semana para outra que as pessoas vão trabalhando em relação a essas atualizações, não é? Para que não houvesse esse incluir das pessoas mortas nas listas, não é? E que tinha que envolver equipas essas que eu acredito que os partidos todos têm pessoas, não é, que sabem trabalhar em termos de plataformas, não é? E nós tínhamos que aproveitar esses jovens que sabem trabalhar com as plataformas informaticamente, para que essas pessoas trabalhassem no teor, então, de atualização de dados, atualizações em termos também de que
isso no terreno fazer os tais censos. Nós temos que ter a cultura de fazer censos. Censos, não é? Por exemplo, eu dou aqui o exemplo aqui da Europa, Portugal. Faz-se censo. Até nós que somos imigrantes, nós entramos nessa contagem. Vocês, os políticos, quando vão tentando fazer imitações, vocês têm que tentar imitar como deve ser. E é aquilo que se foi dizendo bem há pouco tempo atrás, quando ouvimos o falecimento aqui do José Eduardo dos Santos, que em relação a... Pulo até, senão vou ficar aqui... porque tem que se fazer, tem que se trabalhar nestas áreas. E eu deixo aqui também um alerta aqui aos jovens. Não estejam só preocupados a quererem todo mundo ter um assento, trabalhar nas empresas públicas, porque um país não se constrói só com pessoas dentro das empresas públicas. Um país se constrói com todos, não é? Com cozinheira, senhora da limpeza, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, não é? Pessoas que... como é que se diz aqui? Pessoas que trabalham em situação como é que se diz? Como é que se diz aqui? Há pessoas que trabalham em algumas áreas que dão, que trabalham em espaço também, senão vou ficar aqui porque já estou aqui, mas que só assim vamos poder contribuir para que o nosso país ande para frente. Não podemos só estar preocupados a pertencer a um partido. Nós, os angolanos, nós queremos a mudança, sim, queremos a alternância, não é? Para tu votares para esses partidos que poderão trazer a alternância, não é preciso tu pertenceres ao partido. Nós temos que tirar essas ideias fixas, ideias essas que não condiz com aquilo que nós estamos a ver, que não condiz com a nossa vivência enquanto angolanos. Nós temos que mudar de tática também, de tática. Imaginemos aqui, não é? Entre nós aqui, os angolanos, já imaginou se todo mundo tiver ideias de querer ser deputado, pertencer a um partido? Nós não temos espaço. Não vai haver espaço. Todos com ideias de querer sentar num parlamento, não haverá espaço. Não haverá espaço. Ideias de quererem ser todos políticos ou deputados, não haverá espaço. São essas coisas que também nós temos que começar a chamar a atenção aos jovens. Para teres um trabalho, não é preciso tu quereres ir sentar num parlamento. Nós precisamos de pessoas que trabalham informaticamente, na informática. Meus jovens, vamos fazer formação política, vamos fazer formação profissional, vamos ser também mulheres da limpeza, vamos ser também auxiliares, tanto quanto auxiliar de saúde, tanto quanto auxiliar de limpeza. Vamos trabalhar nos campos. Vamos trabalhar nos campos. Porque em algumas situações aqui, nós os angolanos somos os culpados. Pensamos que todo mundo, todos nós, temos que trabalhar nas empresas do Estado. Temos que ocupar espaço numa assembleia. Nós esquecemos aqui.
para lutar ou para construir um país, precisa de todas as áreas. Precisamos de gente com formação profissional, que é importante, é necessário. Nós temos que trabalhar diante dessas profissões. E eu também quero chamar aqui a atenção às pessoas que têm estado nas redes sociais, tanto quanto isso acontece. Eu tenho visto muitos angolanos, depois de terminar a sua formatura, acham-se que com o diploma, está preparado para alguma coisa. Eu deixo aqui um alerta. Diante de algumas empresas, se tu não tiveres uma experiência profissional, mesmo tu sendo alguém com diploma universitários, tu não tens espaço. É tal e qual um exemplo aqui da Europa. Tu, quando terminas o secundário, antes de tu ir para a faculdade, tu tens que passar por uma formação profissional. Tu tens que ter alguma experiência na área profissional. O que tu já fizeste? Isso custa no futuro, quando tu ires defender a tua tese. Então, tu, jovem angolano, que terminaste o seu curso universitário, não é? Que se formaste, acabaste de se formar, estás desempregado, tu não tens que chorar só apenas, não é apenas um lugar numa empresa pública ou numa empresa privada. Faz-te homem, faz-te mulher. Em relação a isso, o nosso diploma, os nossos certificados, não nos mete comida na mesa. Por vezes até as pessoas que não têm esse nível, não é, universitário, pessoas essas que trabalham em áreas profissionais, ajudantes de pedreiro, ferreiro, marceneiro, carpinteiro, mulheres que trabalham na limpeza, mulheres que trabalham depois as obras terminarem, ganham muito melhor que um universitário. E nós, os angolanos, temos que começar a fazer um trabalho nas nossas mentes para que não haja muitos desempregados, porque também esperar tudo do Estado é a mesma coisa que vocês vão chorando aqui esses anos todos, 46 anos, 47, 48 anos de governação, não é? Do MPLA, não é? Tem sido a mesma brincadeira. Não é? Vocês, os jovens, não podem estar a chorar novamente quando houver outro governo. Que o governo nos injeta. Não, vocês se formaram, não é? Mas ninguém come da vossas formatura. Ninguém come dos vossos diplomas. Nós até podemos ficar aqui e exibir os nossos diplomas, mas os nossos diplomas, no dia seguinte, estamos de barriga vazia. Não é? Do mesmo jeito que nós estamos aqui a dizer que estes governantes, não é? Estamos a chorar atrás para poder ter um emprego sobre o governo, nós temos que começar a ter noção daquilo também que nós queremos. Nem todo mundo está ali para trabalhar em empresas públicas, em áreas especificamente do Estado. Não é? Mas que a empresa do Estado, não é? Há empresas do Estado. Eu vou dizer já aqui o exemplo daqui de Portugal. A empresa do Estado que tem recebido candidaturas de pessoas que não têm um nível superior, que não têm diplomas universitários. São essas pessoas que fazem as empresas. São essas pessoas que fazem com que os donos dessas empresas se tornam milionários. São essas coisas que também alguns políticos têm que começar, não é, a fazer perceber, não é, que nem todo o trabalho quem dá é o Estado. Nem todo o trabalho, nem todo jovem
é para trabalhar na área, não é? Na área em questão, que tem feito saltar do olho de muita gente. E muita gente acha, não é? Lutar para ser deputado, para ter um assento na Assembleia, é o sítio certo. É o sítio certo porque lá ninguém trabalha. Se formos a ver, em alguns pontos da África, alguns países, não é? A maior parte dos deputados, dos políticos, não é? Ninguém trabalha. Porque essas pessoas não conhecem quem são as pessoas, quais são, o que eles defendem, não é? Porque se um deputado que nasceu, cresceu num bairro social, não é? Nunca mais voltou naquele bairro, não é? Mas ele cresceu ali, mas este não consegue defender a causa daqueles que lá ficaram. É claro que esses não estão a trabalhar para o povo, estão a trabalhar para os seus bolsos. Por isso temos que entender, como ultimamente ter um assento ou ser um deputado, não é? É o caminho mais fácil para poderem ter algo sem faltar, não é? Que são os benefícios, não é? Então as pessoas todas acham-se que têm o direito de sentar no parlamento ou numa assembleia. Temos que tirar isso das nossas cabeças. Porque se todo mundo ingressar por este lado, não haverá espaço. A assembleia vai ser extensa até a rua. Porque todo mundo quer ser político. Todo mundo quer ser deputado. Todo mundo quer ter um carro. Todo mundo quer ter uma casa, 1, 2, 3, 4 casas. Por isso é que existe muita traição aqui dentro dos movimentos revolucionários, dos movimentos de luta, não é? Por isso é que há muita traição, porque mesmo até isto, o angolano não consegue raciocinar. Que se nós formamos esse movimento, ou esse que é para o bem, não para o nosso bem, mas para o bem de outras pessoas. E daqui nós temos que estar bem atentos, não é? E que precisamos saber quais são os programas. Nós queremos saber quais são os candidatos. Nós queremos saber o que essas pessoas trarão de novo também, não é? Em prol dos angolanos. Dói quando alguém aparece, não é? Nesse exato momento, para expor aquilo que sente. É difícil. O angolano tem dificuldade de ouvir a verdade, tem dificuldade de ouvir alguém, a outra opinião ao contrário. Mas nós temos que começar a ter noção que nós precisamos dessas opiniões ao contrário, de pessoas que vão apanhando alguns cascos, enquanto tu vai passando, vai deixando cascos, nós vamos indo recolhendo. Nem todo mundo está com venda cá nos olhos. A alternância faz parte da nossa luta, mas que nós precisamos ver esses candidatos, tanto novos como os mais antigos, a debaterem, a mostrarem os seus prós e contras, não é? E nós temos que conhecer quem eles são, de onde é que eles vieram, quem são as famílias dessas pessoas. Também o povo aqui na Europa faz isso. Todo candidato, todo aquele que concorre em algumas situações políticas, apresentam as suas famílias, apresentam, mostram aquilo que valem, mostram aquilo que foram fazendo há tempos atrás. Pai, todo mundo é pai. Eu sou bom pai.
não é? Eu sou bom pai, eu dou beijo ao meu filho. Todo mundo faz isso. Até mesmo aquele que abandona o seu filho também faz a mesma coisa. Antes de eu abandonar, dá um beijo. Nós temos que ser profundos, nós temos que tocar mesmo ali para ver se a gente desenrola aquele parafuso. Se nós dissemos aqui, estamos a dizer que o medo acabou, não sei o que, mas também temos aqui um outro problema. Que enquanto pessoas, não é, da sociedade civil, enquanto pessoas apenas que luta, que zela, não é, pelo bem-estar dos angolanos, não é? Temos medo, não é? Neste exato momento, de mostrar quais são as lacunas, quais são os problemas, onde é que essas pessoas vão falhando. Eu pergunto aqui a algumas pessoas, será que vocês não estão com vontade de ver outros debates? Se o João Lourenço não está a fazer esse debate com o Adalberto, será que não há outros candidatos para poderem fazer debate? Não é debate de ficar relaxado a falar das caminhadas que ele fez. Não, nós não queremos saber da caminhada dele, nós queremos saber dos programas. Os programas esses que vão mudar a vida dos angolanos. Programas esses que vão mexer com a estrutura do povo angolano. As dúvidas, muita gente tem dúvidas, muita gente não tem coragem. Ai, não, esse não é a hora, esse não é o momento, não. Já fizeram tantas campanhas, já moveram tantas massas. Agora nós queremos ver a prática dos vossos programas, falando olho no olho, em frente do outro, não é? Mostrar o quanto você é sabedor ou é merecedor daquele sítio. Yeah. Aqui é Luísa Francisco politicamente zelando do lado da sociedade civil, não é? Da sociedade em si, não é? Vão passar a me ver em várias fases, não é? Em várias fases, em vários pontos, em termos de causas sociais, de não causas sociais, de outras coisas também, mas que aqui no Luísa Francisco é o sítio onde eu venho meter as minhas questões e contestar também e mostrar o quanto há falhas. Porque nós temos que ter o hábito. Eu já não vou dizer muito mais assim, os jovens, mas os jovens têm que começar a ter o hábito de se interessar pela política. Se interessar pela política e procurar trazer os problemas que têm assolado os bairros sociais dentro dos parlamentos, dentro dos debates. E também vou chamar aqui a atenção a alguns jovens que se dizem sociedade civil. Sociedade civil não é preciso se conectar em partidos. Para vocês fazerem presença dentro de um parlamento, acompanhar os debates dos partidos, nós temos o direito. Nós temos o direito de acompanhar a sessão de debates ou a sessão plenária dentro de um parlamento. Vocês, sociedade civil, não é preciso casarem com a política, mas é preciso vocês mostrarem vontade de vocês lutarem por um espaço para acompanhar essas sessões politicamente dentro de um parlamento. Eu não sei muito de política, não estudei política, sou apenas uma simples pessoa de normal, mas que estou atenta em algumas situações. Um bem-aja para todos e um até já. Luísa Francisco.